Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática do primeiro ano. O tema hoje é sobre conjuntos, um assunto que eu gosto bastante. A aula está baseada no livro Matemática, Ciência e Aplicações do IESE, volume 1. Quanto às aulas, espero que vocês estejam conseguindo acessar tanto a aula quanto o questionário. Lembrando que vocês precisam responder o questionário para ter a presença da semana. E eu sempre coloco na semana a quantidade de aulas que corresponde, ok? Se tiverem qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, pelos grupos ou pelo Moodle. Tem mensagem individual que dá para mandar pelo Moodle. Também tem meu e-mail, que eu sempre deixo aqui, angela.p.rodrigues4@gmail.com. Além disso, também tem o fórum, onde se forem dúvidas gerais sobre conteúdo, vocês podem colocar no fórum, que aí a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outro aluno também. Vamos lá, então. De uso corrente em matemática, a noção básica de conjunto não é definida. Então, algumas coisas na matemática nós definimos. Por exemplo, o que é um triângulo? É um polígono de 3 lados, né? Então, um triângulo é algo que tem uma definição. Mas algumas coisas, elas são intuitivas. Então, nós dizemos que é uma noção primitiva, ok? Noção primitiva é quando nós aceitamos o conceito sem uma definição. Ela foi utilizada primeiramente por George Cantor, 1845 a 1918, matemático nascido em São Petersburgo, Rússia, mas que passou a maior parte da vida na Alemanha. Segundo Cantor, a noção de conjunto designa uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis, então, distintos, né? Chamados elementos do conjunto. Pretendemos aqui introduzir alguns conceitos que também são conceitos primitivos. Então, o conceito de conjunto é um conceito primitivo. Nós vamos utilizar as letras maiúsculas A, B, C, X, Y, Z para designar conjunto. Elemento também é um conceito primitivo. Vamos designar os elementos por letras minúsculas, então Azinho, Bzinho, Czinho, X minúsculo, Y, Z. E a relação de pertinência também é um conceito primitivo. É dado por esse que parece um Ezinho aqui, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de pertence. Nós lemos pertence a. Assim, por exemplo, se A é um conjunto das cores da bandeira do Brasil, designadas por V, verde, A, amarelo, Z, azul e B, branco, podemos falar que V, A, Z e B são elementos de A. Como que nós representamos esse conjunto? Podemos representar assim, A igual, entre chaves, V, A, Z, B. E como que nós usamos o símbolo de pertinência? Então, V pertence A pertence a, Z pertence a e B pertence a A. Tudo bem? Os símbolos não pertencem, então quando eu tenho aqui um tracinho do pertence, quando nós temos esse tracinho no pertence, desculpa pessoal, então esse símbolo aqui significa que não pertence. E em relação ao símbolo igual, quando tem um tracinho também significa diferente. Então V é diferente de A. V é diferente de Z, V é diferente de B. Lembrando que são as cores, né? A diferente de Z, A diferente de B, B diferente de Z. Se, por exemplo, chamarmos a cor preta de P, então essa cor P não pertence a A.
porque não tem preto nas cores da bandeira do Brasil, né? Então, é assim que a gente utiliza o não pertence. Além de poder ser escrito, enumerando-se um a um seus elementos, igual a gente fez, um conjunto pode ser designado por uma propriedade característica de seus elementos. Então, utilizando o mesmo exemplo, nós poderíamos escrever A igual ao conjunto, né? Então, entre chaves, dos X, tal que X é cor da bandeira do Brasil. Então, o tal que ou a gente representa por esse tracinho, né? Que eu fiz meio tortinho aqui, mas não é reto. Ou por 2 pontos. Opa! Então, ou a gente coloca um tracinho retinho, como está aqui, ou 2 pontos para designar o tal que. 2 conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B. E, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Então, quando que são iguais? Quando eles têm exatamente os mesmos elementos. Aqui nós temos A igual a ABC e B igual a BCA. Não importa a ordem, né? Então, como tanto A quanto B possuem os elementos A, B e C, temos que A igual a B. Se A é o conjunto dos X, tais que x menos 2 é igual a 5, então, se x menos 2 é igual a 5, x é igual a 7, né? E B é o conjunto unitário contendo 7, temos também que A igual a B. O único que satisfaz aqui x menos 2 igual a 5 é o 7, né? Então, esse A também é o conjunto unitário contendo 7. Se A é o conjunto das letras da palavra garra e B é o conjunto das letras da palavra agarrar, lembrando que não importa a repetição, né? Nós podemos repetir o elemento que ele vai denotar o mesmo elemento. Então, nós temos que A igual a B. Então, não importa se a gente repete os elementos, né? Então, por exemplo, a palavra garra, a gente colocaria no conjunto G-A-R-R-A. E a palavra agarrar, A-G-A-R-R-A-R. Mas esses 2 conjuntos são iguais ao conjunto que tem os elementos A, G, R. Tudo bem? Então, não importa se eu mudo a ordem dos elementos ou se eu coloco o elemento mais de uma vez, certo? Isso não altera o conjunto. Há conjuntos que possuem um único elemento, chamamos conjuntos unitários, eu até já utilizei o termo. E há um conjunto que não possui elementos, que é o conjunto vazio. Como que nós denotamos o conjunto vazio? Ou com 2 chaves, assim, ou com esse símbolo. E esse símbolo aqui, ó, não é o conjunto vazio, ok? Isso é diferente do conjunto vazio, tá ok? Esse daqui é um conjunto. Opa. Perdão, esse daqui é um conjunto unitário cujo elemento é o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é aquele que não tem elementos. Esse conjunto tem um elemento, que é o vazio, ok? São conjuntos unitários. Então, A igual ao conjunto com o elemento 5. B igual ao conjunto dos X, tais que X é capital da França, Paris. B são conjuntos vazios. C igual ao conjunto das cidades de Goiás banhadas pelo Oceano Atlântico. Então, não tem nenhuma, por isso é vazio.
Ou o conjunto D igual a x, tais que x é diferente de x. Bom, não tem nenhum elemento que é diferente dele mesmo, então vazio. Há conjuntos cujos elementos são conjuntos, como por exemplo, então F igual ao conjunto que contém como elementos o vazio, conjunto unitário com A, conjunto unitário com C, conjunto formado por A e B, conjunto formado por A e C e conjunto formado por A, B e C. Ok? Então, dentro de um conjunto, eu posso ter como elemento outros conjuntos. Nesse caso, o vazio pertence a F, porque ele é um elemento aqui. O conjunto unitário A pertence a F, o conjunto unitário C pertence a F e assim por diante. Conjunto AB pertence a F, conjunto AC pertence a F e conjunto ABC pertence a F. Agora, nós não podemos dizer que A pertence a F. O conjunto unitário com A pertence a F, mas o A não está sozinho aqui. Então, o A não pertence a F. Mesma coisa com os outros. O C não pertence a F. Por quê? Porque ele não está sozinho aqui. É o conjunto unitário com o C que está aqui, ok? Então, vocês já devem ter percebido que o elemento A é diferente do conjunto unitário com A. Assim como o C é diferente do conjunto unitário contendo o C. Aí tem um pensamento aqui. Os conjuntos unitário com o A e o conjunto unitário, em que o elemento é um conjunto com o elemento A, são iguais? Não, também, né? São diferentes, ok? Esse é um conjunto unitário com o elemento A e esse é um conjunto unitário com o elemento conjunto unitário A, ok? Então, são diferentes. Sejam x e y números tais que os conjuntos conjunto com elementos 0, 7, 1 e conjunto com os elementos x, y, 1 são iguais. É correto afirmar-se que. Então, o que a gente tem disso? A gente tem que eles são iguais. Vou tentar colocar aqui que eu estou com dificuldade. Então, são iguais. Eles têm os mesmos elementos. Esse tem 3 elementos e esse aqui 3 elementos. Temos um em comum, 1 e 1. Então, para que eles sejam iguais, esse daqui tem que ter o 0 e o 7. Então, ou x igual a 0 e y igual a 7, ou x igual a 7 e y igual a 0. Mas nós não sabemos qual dos dois casos. Então, letra A, x igual a y? Não, porque se x for igual a y, esse conjunto aqui vai ter apenas 2 elementos. Então, não é essa. X igual a 0 e y igual a 7? A gente não tem certeza disso. Ou isso, ou x igual a 7 e y igual a 0. Então, também não é essa. X igual a 0 e y igual a 1. Bom, a gente não sabe se x igual a 0 e, além disso, se y for igual a 1, então só vai ter 2 elementos esse conjunto, o 0 e o 1. Aí seriam diferentes. Agora vamos ver letra D. Então, no caso em que x igual a 7 e y igual a 0, nós temos 7 mais 2 vezes 0, que é igual a 7 mais 0, que é 7. Mas se x for 0 e y for 7, então nós ficamos com 0 mais 2 vezes 7, que é igual a 0 mais 2 vezes 7, 14, que é igual a 14.
Então, a D também não é verdadeira sempre, porque se x for 0 e y for 7, não vale. Vamos ver a E. Então, no caso que x é 7, y é 0, 7 mais 0, 7. Caso contrário, se x é 0 e y é 7, também 0 mais 7 vale a comutatividade da soma. Opa, desculpa, também é 7, ok? Então, nos dois casos, 7 mais 0, 7, 0 mais 7, 7. Então, letra E é a correta. Tudo bem? John Vane, 1834 a 1923, matemático e lógico inglês, usou uma região plana limitada por uma linha fechada e não entrelaçada para representar em seu interior os elementos de um conjunto. Essa representação é conhecida como diagrama de Venn, ou diagrama de Venn-Euler aqui. Assim, por exemplo, temos a figura ao lado que mostra uma representação do conjunto A igual ao conjunto com os elementos 0, 2, 4, 6, 8. Então, a representação é essa. Nós fazemos ou uma circunferência, ou algo que não precisa ser bem uma circunferência, para delimitar os elementos do conjunto. Tudo bem? Vamos falar agora de subconjuntos, relação de inclusão. Consideramos os conjuntos A igual ao conjunto dos x, tais que x é letra da palavra ralar, e B, o conjunto dos elementos x, tais que x é letra da palavra algazarra. Ou seja, A pode ser escrito como o conjunto R-A-L e B pode ser escrito como o conjunto com os elementos A, L, G, Z, R. Note que todo elemento de A é também elemento de B. Então, ó, o R que está no A, está no B. O A do A também está no B. O L também está no B. Então, quando isso acontece, todo elemento de um conjunto é elemento do outro conjunto, também pertence ao outro conjunto, nós chamamos isso de subconjunto. Então, A é um subconjunto de B ou A é uma parte de B. Nós indicamos por esse símbolo que parece um C, né? Mais fechadinho. Então, A está contido em B. Ou A é um subconjunto de B. Ou ainda, A é uma parte de B. O símbolo ao contrário, então, ou a gente lê daqui para cá, A está contido em B, ou lemos B contém A. Então, é um símbolo que nós definimos. A está contido em B se todo elemento de A também é elemento de B. Tudo bem? O símbolo estar contido é chamado sinal de inclusão. Então, é um sinal de inclusão. E estabelece uma relação entre dois conjuntos. A relação de inclusão entre dois conjuntos, A e B, pode ser ilustrada por meio de um diagrama de Venn ou Venn-Euler aqui, como na figura. Então, sempre que um conjunto está incluso em outro, a gente pode desenhar dessa forma. O A está dentro do B, então pode ter alguma coisa a mais no B, mas todo elemento de A também é elemento de B, né? Assim como nós tínhamos o pertence, nós falamos, ó, esse é o pertence. E esse daqui é o não pertence. Esse é o igual e esse é o diferente. Então, quando nós temos o contido, né, o sinal de inclusão, quando nós cortamos ele significa que não está contido. E o símbolo para
conter, né? Que um conjunto contém o outro, quando está com um corte também significa que não contém. Então, A não está contido em B se pelo menos um elemento de A não pertence a B. Para estar contido, todo elemento de A deve ser elemento de B. Para não estar contido, basta que pelo menos um elemento de A não pertença a B, né? Nós estamos negando o todo. Negar o todo significa que existe pelo menos um que não respeita a lei, certo? Temos algumas propriedades da relação de inclusão. Então, quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, temos que o vazio está contido em A. Para todo conjunto, o vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Por quê? Esse sinal aqui, estar contido, significa todo elemento desse conjunto deve ser elemento desse conjunto. Como o vazio não tem nenhum elemento, então a gente diz que é válida por vacuidade, né? Não tem ninguém aqui para eu verificar se está lá ou não. Então, por isso que o vazio está contido em todo o conjunto. Temos a propriedade reflexiva, A está contido em A, transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então o A está contido em C. Então, nós temos aqui o A contido em B. Nós temos um A e o A está contido em B. Se o B está contido em C, então o B está contido em C. Isso significa que o A está contido em C. Tudo bem? Antissimétrica. Então, propriedade antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em A, então eles são iguais. Ora, todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A, então eles só podem ser o mesmo conjunto. Vamos a um exemplo. Dados os conjuntos A igual ao conjunto que contém 0, os elementos 0, 1, 2, 3, e B, o conjunto cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4 e 5, C, o conjunto com os elementos 0, 2 e 5, nós temos que A está contido em B. Por quê? O 0 que está no A está no B, o 1 que está no A está no B, o 2 e o 3. Nós podemos olhar para o diagrama. Então, aqui tem um diagrama bem interessante. A gente, olhando para os conjuntos, nós percebemos que tanto A quanto C, acho que não está escrito aqui, né? Aqui, ó, B contém C, né? A está contido em B e B contém C, ou C está contido em B. E, além disso, olhando para A e C, nós vemos que eles têm em comum o 0, né? E o 2. Então, nós colocamos aqui, ó, no que nós chamamos de intersecção, o 0 e o 2. E fora dos conjuntos, os elementos. Então, esse é só de A, 1 e o 3. E o 5 é só de C. E o B contém todos os elementos de A, todos os de C. E tem o 4, que é apenas dele. Tudo bem? Então, fazendo esse diagrama, fica fácil ver muitas coisas. O C não contém o A. Por que o C não está contido, desculpa, o C não está contido em A. Por que o C não está contido em A? Porque olhando aqui, ó, o C tem o 5. E o 5
não é elemento de A. 5 pertence a C, mas não pertence a A. B não está contido em A. Por quê? O 4 é o elemento de B e não é um elemento de A. Além disso, o 5 também é um elemento de B e não é um elemento de A. Os conjuntos A, B e C, então, como já dito por mim, podem ser representados pelo diagrama, ok? Sejam B o conjunto de todos os brasileiros, A o conjunto dos brasileiros que dirigem automóveis e S o conjunto das pessoas que nasceram no sul do Brasil. Então, eu tenho que B o conjunto de todos os brasileiros, então vou pegar ele como maior. Por quê? Porque tanto A quanto S são conjunto de brasileiros também, com alguma especificidade. Então, o A é o conjunto dos brasileiros, então é brasileiro também, que dirigem automóveis. O S, então, são brasileiros que nasceram no sul do Brasil, né? Existe uma intersecção entre os brasileiros que nasceram no sul do Brasil e que dirigem automóveis, ok? Mas também existem pessoas que nasceram no sul do Brasil e que não dirigem automóveis e que dirigem automóveis e que não nasceram no sul do Brasil. E alguns brasileiros que estão aqui para fora que nem dirigem automóveis e nem nasceram no sul do Brasil. S não está contido em A, porque existem brasileiros que nasceram no sul e não dirigem automóveis. A não está contido em S, porque existem brasileiros que dirigem automóveis e não nasceram no sul do país. Tanto S quanto A estão contidos em B, porque tanto os elementos de S quanto de A são brasileiros. Então, aqui é só para dar a ideia de como a gente faz essa representação. Exemplo 3. Dados os conjuntos F igual ao vazio, G, conjunto unitário com o elemento A, H igual ao conjunto formado pelos elementos A e B, e J, o conjunto de 3 elementos A, B, C. O único subconjunto de F, então F é o conjunto vazio. Ele não tem elementos. O único subconjunto dele vai ser o próprio conjunto vazio, né? O vazio está contido em qualquer outro conjunto, inclusive no conjunto vazio. São subconjuntos de G os conjuntos vazio, que está contido em todos, e o próprio conjunto unitário com A. Subconjuntos de H, vazio, conjunto unitário com A, conjunto unitário com B, e o próprio conjunto com AB. Subconjuntos de J, o vazio, o unitário A, unitário B, unitário C, conjunto formado por A e B, conjunto formado por A e C, conjunto formado por B e C e conjunto com A, B e C, que é o próprio J. Olha, o F tem 0 elemento e 1 subconjunto. O G tem 1 elemento e 2 subconjuntos. O H tem 2 elementos e 4 subconjuntos. O J tem 3 elementos e 8 subconjuntos. O que nós vemos aqui? Nós podemos pensar na potência de 2. Então, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Então, se um conjunto X tem N elementos, quantos são os seus subconjuntos? Então, o subconjunto seria 2 elevado a N.
Dado um conjunto A, podemos formar um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. E nós chamamos de conjunto das partes de A, ou conjunto potência de A. Então, por exemplo, se A é o conjunto com os elementos 1, 2, 3, então quais são os subconjuntos? O vazio, unitário com 1, unitário com 2, unitário com 3, conjunto com os elementos 1 e 2, conjunto com 1 e 3, conjunto com 2 e 3 e conjunto com 1, 2, 3, que é o próprio A. Então, o conjunto das partes de A é este conjunto em que eu coloco como elementos todos os subconjuntos, tudo bem? E quantos elementos tem o conjunto das partes? Pensando no que a gente acabou de ver, tem 2 elevado à quantidade de elementos que tem o A. O A tem 3 elementos, o 1, o 2 e o 3, então é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saber isso tanto é bom para responder algumas questões objetivas, né? De quantos subconjuntos tem, quanto para eu saber se eu coloquei, não esqueci de alguém aqui. Então, eu sei que tem 8, eu não esqueci de colocar ninguém no conjunto das partes de A. A quantidade de subconjuntos x que satisfazem a inclusão. Conjunto formado por 1, 2, contido em x, contido no conjunto formado por 1, 2, 3, 4. Então, é um conjunto que tem que ter 1 e 2. Então, 1 e 2. Eu sei que esse conjunto é tal que conjunto 1, 2 está contido nele e ele está contido em 1, 2, 3, 4. Qual mais? Nós podemos pegar 1, tem que ter 1, 2, né? Porque o conjunto com 1, 2 está contido nele. Posso pegar 1, 2, 3. Ou posso pegar 1, 2, 4. E ainda 1, 2, 3, 4. Bom, se eu não colocar 1, 2, não satisfaz que o conjunto 1, 2 está contido nele. Ok? Se eu colocar algum diferente que não está aqui, aí esse conjunto não vai estar contido nesse daqui. Então, nós colocamos todos, ok? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 subconjuntos X que satisfazem essa inclusão. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Não esqueçam que teremos plantão de dúvidas, em que eu vou resolver alguns exercícios e tirar as dúvidas de vocês, ok? Também tem que fazer o questionário para ficar com presença. É isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.